E aí, pessoas, beleza? Eu sou o tio Márcio, professor de Biologia do CAEP Interativo, e hoje nós vamos trabalhar algumas diquinhas para o Enem. Em primeiro lugar, o Enem é fácil. É mais fácil fazer o Enem do que fazer neném. Bom, gente, o Enem, apesar de parecer, não é o cão chupando manga. O Enem é uma coisa simples. Tudo bem, você vai me falar, putz, mas são muitas questões. São. Só de biologia você vai ter umas 16, 18 questões para fazer. Mas isso não é um problema, porque as questões são simples. O que o Enem busca de você? O que o Enem quer de você? O Enem quer que você saiba interpretar, o Enem quer que você saiba conhecimentos básicos e o Enem quer que você consiga relacionar esses conhecimentos com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Por isso, a prova do Enem vem se mantendo no mesmo estilo desde que ela foi criada em 1998. Assim, a gente vai trabalhar um pouquinho essas questões do Enem e alguns tópicos principais que são pedidos dentro da biologia para você perder essa imagem. O Enem não é um cão chupando manga, o Enem é mais mole que sopa de minhoca. Uma das coisas que sempre aparece no Enem são as chamadas tecnologias mirabolantes ou biotecnologias que falam sobre os ácidos nucleicos. Bom, ácidos nucleicos, pessoas, são compostos orgânicos que estão dentro das células, mais especificamente no nosso caso, que temos células eucarióticas. Esses compostos estão localizados dentro do núcleo. E ali dentro do núcleo, eles comandam as atividades da célula. Existem dois tipos. O DNA, o mais famoso de todos, e o RNA. O DNA é mais ou menos como se fosse assim o chefão da turma, entendeu? O cara que chega lá, tá assim na folga, senta na cadeirinha, bota os pezinhos em cima da mesa, entendeu? E começa a mandar as coisas acontecerem. E o RNA, coitadinho, é o pau mandado. É ele que sai do núcleo, ele que vai para o citoplasma, ele que manda o ribossomo fazer proteína, ele que manda o retículo transportar substâncias, entre outras coisinhas. Bom, o DNA e o RNA são moléculas maiores formadas de moléculas pequenas, ou seja, polímeros disso aqui que nós chamamos de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído de uma pentose, um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Esses três elementos formam um nucleotídeo que vão se ligar uns nos outros para formar o ácido nucleico. Assim, ó. Então eu tenho aqui um nucleotídeo ligado a outro nucleotídeo e esses, por sua vez, se ligam a nucleotídeos subjacentes, constituindo uma das fitas da molécula de DNA ou ácido desoxirribonucleico, como você preferir. Bom, daqui nós temos o seguinte: o fosfato e a pentose são sempre os mesmos. No caso do DNA, a pentose é a desoxirribose. Porém, as bases nitrogenadas são diferentes e é isso que permite esse encaixe. Então, nós temos estas 5 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Bom, a adenina e a guanina nós chamamos de bases púricas ou purinas. A citosina e a timina nós chamamos de bases pirimídicas ou pirimidinas, assim como a uracila. Bom, enquanto adenina, citosina e guanina acontecem tanto no DNA quanto no RNA, a timina é uma base exclusiva do DNA. E a uracila é uma base exclusiva do RNA, só aparecendo nele. Então, se o material tem timina, é DNA. Se o material tem uracila, é RNA. Essas bases, elas sempre se encaixam de parzinho. Essas bases, elas sempre vão fazer as mesmas ligações. Então, ó, a adenina sempre se liga com timina por 2 pontos de hidrogênio. Citosina sempre se liga com guanina por 3 pontos de hidrogênio. É assim, mano, ó.
Vem cá. Vem cá. É assim, ó. O DNA é quando você vai no boteco com a sua namorada. Você vai de parzinho. Tá ligado? Porque assim, você vai beber e ela dirige o carro. Uma troca justa, não é verdade? Então, quando você for de parzinho, ó, parzinho, eu estou falando da molécula ácido desoxirribonucleico. Quando você quiser ir sozinho, aí eu estou falando do ácido ribonucleico. Por quê? O DNA tem duas fitas, ó, que se interligam. E o RNA tem uma fita só. DNA você vai de parzinho. O RNA você vai sozinho. Como você vai de parzinho? Para ser o DNA, você vai entortar o caneco de cerveja e a besta, quer dizer, a sua namorada, né, vai dirigir o carro depois. Por isso, para você lembrar quem liga com quem no DNA, é só você lembrar da máxima do boteco. Para sua namorada que vai dirigir o carro, você pede água tônica. E para você, cerveja gelada. Olha que lindo. Então, para sua namoradinha, água tônica. E para você, cerveja gelada. Beleza? E assim nós temos sempre, ó, água tônica, cerveja gelada, gelada, cerveja, tônica, água. Toda vez que você for fazer a fita da molécula de DNA, é só lembrar do parzinho. Água tônica, cerveja gelada. Beleza? Bom, só que a molécula de DNA, mano, não é assim, como eu vou dizer, uma listinha plana. Sabe, ela tem uma... Você enxerga, pelo menos você deveria enxergar ela em 3 dimensões. Como é que eu vou fazer para explicar a vocês? Vocês já assistiram algum filme do 007? Então, não, aquele lá, entendeu? Esse daí mesmo. Então, assim, por exemplo, o cara tá lá, né, preso no transatlântico do bandidão, lá no meio do Oceano Pacífico, perdido em algum lugar qualquer, e de repente ele consegue fugir. Na verdade, ele foi preso porque ele sabia que ele ia parar exatamente no esconderijo do bandido. E aí, uma vez que ele fugiu, ele passou na sala de controle do bicho. Lá na sala de controle do bandido tem uma tela um pouquinho maior dessa daqui, aquela de 552 milhões de polegadas, né? Ele entra na sala, bonitinho, ele descobre lá no teclado a senha do bandido e ele programa a autodestruição do navio. É lógico que os outros 138 bandidos que estão atrás dele não veem. Então, ele sai de fininho, aí quando toca o alarme da autodestruição, ele está roubando um jet ski que tem ali na saída do navio. E nisso, ele vai indo com o jet ski, lá bonitinho, né? Então, o nosso amigo 007 no jet ski. E aí, começa a vir, porque o pessoal começa a ficar apavorado, começa a vir outros jet ski, outros barcos, umas lanchas começam a sair do navio atrás dele, e o transatlântico, o bandidão lá no transatlântico correndo atrás dele. De repente ele olha para trás, ele vê aquilo, oh my God! E tá lá, continua, liga no rádio, pega o rádio dele e liga no M5, lá na Inglaterra, 16 mil quilômetros de distância, pedindo ajuda. Aí eles falam, não, em 2 minutos a gente está aí. Beleza, e ele lá no jet skizinho. E aí de repente o trem vem vindo e as coisas vêm vindo e ele pega a sua arma, saca a sua arma e ele lembra que ele tem 5 balas. Não tem problema, é suficiente. Ele dá um tiro para o lado assim, a bala perfura o crânio de todos os 142 bandidos que estão ali, todos morrem. Ele dá um tiro para a direita, a bala atravessa o tanque de combustível de todas as lanchas, todas elas explodem. Aí ele vira para trás, estava lá o bandidão no transatlântico perseguindo ele, e ele dá 3 tiros para trás. Mas ele não sabia que o bandido havia assistido Matrix, então ele desvia das balas. Indignado com isso, 007 joga o seu revólver em direção ao bandido, mas ele passa alguns metros de distância. O bandido começa a dar risada, mas na verdade ele não sabia que o revólver do 007 era um bumerangue australiano disfarçado. E volta na cabeça do bandido,
E aí o bandido cai, o navio passa por cima dele, e de repente o helicóptero do M5 vem chegando e o naviozão vem explodindo em cima dele, e aí ele pede lá, joga a escada, joga a escada. Aí os caras lá do helicóptero jogam aquela escadinha de corda, tá ligado? Vem desenrolando assim, aí ele, atenção, momento câmera lenta. Ele dá um passo, segundo, pisa no guidão do jet ski, pula, alcança o último degrau da escadinha, dá um impulso com o pé assim, para ele poder virar o jet ski, que bate de frente com o barco explode, e aí ele é pego na onda de choque, ele dá uma volta, 2 e quase 3. Bom, tá vendo? Para. Congela a cena. Tá ligado a escadinha torcida? É a molécula do DNA, mano. Bom, o DNA controla todas as funções que tem dentro da célula. E ele faz isso através de um conjunto de processos que a gente denomina dogma central da biologia. Então, o DNA, que corresponde ao genoma, é capaz de fazer cópias de si mesmo. A esse processo nós chamamos de replicação. O DNA, para controlar o que acontece dentro da célula, ele precisa da ajuda do RNA. Então, ele consegue fazer o RNA através de um processo chamado transcrição. E a partir do RNA ocorre a tradução, isto é, aquilo que estava no DNA, a informação que estava no DNA, vai ser passada para o citoplasma, onde vai ser expressa na forma de uma proteína. E essa proteína é aquilo que nós chamamos de característica. Bom, entre as propriedades do DNA, a replicação é a primeira delas. Para que a molécula se replique, ela precisa fazer uma cópia fiel de si mesma. Então, basicamente a gente tem o seguinte, ó, as pontes de hidrogênio vão ser rompidas e nucleotídeos complementares vão ser encaixados onde estavam os anteriores. Assim, eu vou ter 2 novas moléculas de DNA sem que eu tenha perdido as fitas antigas, ou seja, a duplicação do DNA nós chamamos de semi-conservativa. Porque, ó, esta fita que está vindo aqui, ó, da molécula mãe, ela continua aqui na molécula filha. Esta fita aqui, ó, que está vindo da molécula mãe, continua aqui, ó, na molécula filha. E fitas novas são sintetizadas, seguindo a máxima do boteco. Onde eu tenho adenina, encaixa timina. Onde eu tenho citosina, encaixa guanina. Ou seja, água tônica, cerveja gelada. Beleza? E assim, nós completamos a duplicação do material genético. Ó, água tônica, cerveja gelada, dos 2 lados bonitinhos. Até que as 2 novas fitas de DNA estejam prontas e separem-se umas das outras para a célula poder se dividir finalmente. Só que tem um detalhezinho. A fita de DNA, as 2 fitas que compõem a molécula, tem uma pequena orientação. Essa orientação é devido à posição das ligações dos carbonos que estão na molécula da pentose. Então, de um lado, nós temos a fita 3:5. Do outro lado, nós temos a fita 5:3. Acontece que as enzimas que fazem a replicação do DNA, e são 2 enzimas importantes que você tem que lembrar, a helicase, que abre a molécula de DNA como se fosse uma tesoura, e a DNA polimerase, que vai completar os nucleotídeos complementares. Bom, essas 2 enziminhas, assim, não é que elas são tapadas, tá? Acontece que ela só sabe ler o negócio num sentido. A enzima sabe ler 3:5, ela não sabe ler 5:3. É igual você aqui, ó, aqui em cima, ó que lindo, está escrito biologia. E se você ler de trás para frente? Ah, professor, fica
aigoloide. Que porra é essa, velho? Faz sentido? Não. Então, a enzima também não entende isso. Então, assim, ó, na fita 3:5, que ela está fazendo essa leitura de 3:5, onde está a base nitrogenada, ela encaixa complementar. Então, se aqui é adenina, pantimina, adenina, pantimina, adenina, pantimina, citosina, panguanina, citosina, panguanina, guanina, pancitosina e assim sucessivamente. Porém, na fita 5:3, ela não consegue fazer isso, ela não consegue ler 5:3. Então, a enziminha faz um truquezinho de mágica. Ela dá um pequeno salto, como o Marcelo faria, e aí ela volta construindo os nucleotídeos complementares de trás para frente, do mesmo jeito. Citosina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina, certo? E aí, ela pula esse pedacinho que ela fez e dá outro pulinho e constrói tudo de trás para frente de novo. Cada um desses pulinhos se chama fragmento de Okazaki, em homenagem a um pesquisador japonês que descobriu que esse negócio funcionava desse jeito. Só que, ó, detalhe, as duas fitas terminam a duplicação ao mesmo tempo. Depois, as células novas formadas, quando ela precisa fazer alguma coisa, o que ela vai fazer? Mandar o DNA. Para isso, acontece a transcrição. Como funciona? Um pedaço da molécula de DNA, onde está o que nós chamamos de gene, certo? Digamos que aqui neste pedaço, então, eu tenho o gene que eu quero copiar, o gene que eu preciso expressar. A molécula de DNA se abre e uma outra enzima chamada RNA polimerase vai passando pela fita chamada de fita molde ou fita 3:5 e vai produzindo a molécula de RNA. Esse RNA depois se destaca, o DNA se fecha e o RNA vai passar por um processo de maturação ou edição. Em que alguns pedaços vão ser removidos dele. Esses pedaços do RNA que serão removidos são chamados de introns. São aqueles que vão ficar dentro do núcleo. E aqueles que vão lá para fora do citoplasma são chamados de exons. Então nós temos os introns, que ficam dentro do núcleo, eles não saem, e nós temos os exons, que são aqueles que vão lá para fora para o citoplasma para efetivamente expressar a característica daquele gene. O RNA, igual a gente já tinha falado, é uma fita simples. Ó, estão vendo ele aqui? Ó, não tem os nucleotídeos complementares que deveriam estar aqui. Ó. E ainda tem um detalhe. No RNA, não tem timina, tem uracila. Então, para formar o RNA onde deveria encaixar a timina, encaixa a uracila, beleza? E aí esta fita simples sai do núcleo e vai ser lida pelos ribossomos do lado de fora do núcleo, onde vai acontecer o próximo passo, que é a síntese proteica ou a tradução. Como funciona a síntese proteica? Então o RNA foi lido, aliás, o RNA foi produzido, saiu para o núcleo e agora ele vai ser lido pelo ribossomo. A partir da leitura que é feita, cada 3 bases nitrogenadas recebem o nome de códon. Este códon, ou unidade de codificação, vai determinar qual é o aminoácido que tem que ser encaixado para a formação daquela proteína especificamente. Então o ribossomo faz a leitura preliminar deste códon e um outro RNA, o RNA transportador, encaixa aqui os 3 nucleotídeos complementares. Esses nucleotídeos complementares nós chamamos de
códons. Encaixa do mesmo jeito, como se fosse o parzinho de DNA. O que vai ter de diferente é que aqui uracila vai encaixar com adenina e a adenina vai encaixar com uracila. E assim, tudo começa com um códon chamado códon de iniciação, no qual inicia sempre com um aminoácido chamado metionina. Então, toda vez que a proteína vai começar, mete primeiro. Depois o ribossomo vai caminhando ao longo da fita de RNA mensageiro, fazendo a elongação ou alongamento da proteína, até chegar ao códon de finalização ou códon de parada, que não tem nenhum aminoácido que ele determine, e isso separa as duas partes do ribossomo. Uma vez separadas, sobra ali a nossa proteína recém-sintetizada, que agora vai exercer suas funções da célula. E um detalhe, o ribossomo ele nunca faz isso sozinho, eles sempre se agregam, muitos, para fazer a mesma leitura da mesma molécula de RNA ao mesmo tempo. Assim eu tenho vários ribossomos, num corpúsculo chamado polissomo, que vai produzindo essas proteínas para a célula utilizar. Bom, mas esse encaixe assim, de nucleotídeos ele não é aleatório. Ele depende daquilo que a gente chama de código genético, que é isso daqui. O código genético ele permite que você saiba exatamente qual aminoácido vai ser encaixado na sequência da proteína. Porque assim, ó, vamos lembrar, a proteína ela é diferente na quantidade, elas são diferentes entre si, na quantidade de aminoácidos e elas são diferentes entre si na sequência desses aminoácidos. E é justamente a sequência dos aminoácidos que faz com que a proteína exerça uma ou outra função. Assim, nós temos aqui a tabelinha do código genético. Se cair para você no Enem alguma coisa desse tipo, você pode ter certeza que esta tabelinha vai estar lá para você. Não precisa se matar, não precisa decorar isso daqui. Não é isso que o Enem quer, beleza? Você tem só que saber usar. Como é que você usa? Aqui, ó, ele está te dando os códons possíveis com RNA. Então, o que você vai fazer? Digamos que o códon que você está vendo lá no exercício seja, sei lá, eu vou pensar num assim, sem lembrar. GCA. Beleza, então você tem um códon GCA. O que é que você tem aqui? Ó? Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Primeira posição, aqui está, é o G. Isso significa que o que eu estou procurando está aqui, ó, nessa faixa. Segunda posição, o C, segunda posição aqui, ó, significa que o que eu estou procurando está nessa coluna. Ou seja, o aminoácido que eu estou procurando está aqui, ó. E a terceira posição, o A, está aqui, ó. Quer dizer que o que eu estou procurando está nessa linha. Aqui está. Encontramos o códon GCA, e ele determina o aminoácido alanina. Ô tio, mas tem vários códons aí para determinar a alanina. Tem. Isso acontece porque o código genético ele é degenerado, ou seja, você tem vários códons que determinam o mesmo aminoácido. Porém, você não pode ter de jeito nenhum vários aminoácidos determinados pelo mesmo códon. Então assim, ó, GCA, GCU, GCC e GCG determinam o aminoácido alanina. Porém, GCU não pode determinar, por exemplo, treonina, ou histidina, ou tirosina, certo? Bom, agora que nós já vimos isso, vamos fazer um exercíciozinho aí do Neném. Esse aqui é de 2011. Vamos lá. Então, nos dias de hoje,
podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade, isto é, na transmissão das características de uma geração para outra, na maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é um material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. E só em 1958, esses outros dois cientistas, Mendelssohn e Stahl, realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas, para avaliar como seria a replicação dessa molécula. Basicamente, o enunciado está dizendo para você, em 1953, Watson e Crick mostraram que a molécula do DNA é assim, mas em 1958, esses outros dois fulanos aí, Mendelssohn e Stahl, disseram que a replicação acontece assim. Beleza. Bom, a partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, ele te deu uma diquinha, ele te deu uma pista do que vai ser pedido na questão. Ele falou, rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, provavelmente, a questão vai te perguntar alguma coisa sobre o processo de replicação. E vamos lá. Dito e feito. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Mendelssohn e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, então eu quero saber o seguinte, ele está dizendo aqui logo de cara que a replicação do DNA é conservativa. Então ele quer saber como fica o DNA depois da sua replicação. Então você tem que buscar lá na memória, você sabe que ela é semi-conservativa, ou seja, ela mantém as fitas parentais e sintetiza fitas novas. Agora, olha ali, quer ver? Vem cá. A replicação do DNA é conservativa, não é conservativa, é semi-conservativa. Então, já esquece, anula esse negocinho aqui. Esta questão aqui não serve, está errado. Bom, a replicação de DNA é dispersa, sai de um lado para o outro? Não. Já está errado. Por quê? Eu quero que me diga que ela é semi-conservativa. Olha lá, a replicação é semi-conservativa. Pode ser essa? Pode ser essa. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma fita recém-sintetizada. Ou seja, cada uma das novas moléculas formadas tem uma fita que era dela mesmo, da molécula anterior, e uma fita nova que foi feita. Beleza? Achamos então a alternativa C. Essa daí é a resposta para este exercício. Bom, voltamos dentro em breve com mais algumas dicas aí para o Enem. Enquanto isso, estudem, moleque. Um abraço, beijo do tio.